Boa tarde e bem-vindos à terceira parte do Portugal no Coração. Temos agora a honra de receber no nosso programa o professor Manuel Carrazeta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, e que nos vai explicar o que é que estas duas palavras que nós vamos dizer assim nos assustam. Morte súbita. E os últimos estudos feitos sobre esta matéria. Um grande aplauso. Obrigado. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao Portugal no Coração. Boa tarde. Obrigado. Bom, se calhar o melhor é começar pela prevenção, não é? Que é como tudo deve começar antes de falar da morte súbita. Muito bem, exatamente. Portanto, as doenças do coração são as principais doenças no sentido que são aquelas que matam mais pessoas. Dominam completamente em todos os países. A principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, e em Portugal do mesmo modo. E as previsões que existem da Organização Mundial de Saúde é que se vão manter pelo menos até 2030 como a principal causa de morte da humanidade. Resultam de quê? Resultam essencialmente do estilo de vida e do ambiente em que nós vivemos. O estilo de vida que é uma alimentação que pode ser errada, a falta de atividade física, do tabagismo, nas pessoas que fumam, e tudo isso vai condicionar os chamados fatores de risco cardiovascular, que são fatores como a hipertensão arterial, o colesterol elevado e a diabetes, que vão provocar a aterosclerose, que é um palavrão, aterosclerose, que são as artérias. As nossas artérias ficam endurecidas, é o que se quer dizer. Há um depósito de gordura nas artérias que tendem a ficar inflamadas e eventualmente a entupir. E quando entopem, é como um tubo que leva água para uma horta. Essa horta tem que ser regada. Neste caso, por exemplo, o nosso coração tem que ser irrigado também, com oxigênio que vai no sangue, e essa falta de irrigação leva à morte de uma parte do coração. Isso é o ataque cardíaco, ou seja, um infarto no miocárdio. E esse ataque cardíaco pode provocar uma paragem do coração, logo de início. Isso é a morte súbita. Mas normalmente associamos esse acontecimento, a morte súbita, aos bebés recém-nascidos, mas esse fenómeno pode também acontecer, aliás, temos conhecido alguns casos de alguns esportistas, também na idade adulta. Acontece, nós pensamos que isso acontece na idade adulta e que morrerão por dia em Portugal cerca de 20 pessoas de morte súbita. Claro que são, em geral, são pessoas mais velhas, pessoas de 70 anos, 80 anos, mas é uma causa de morte muito frequente. Metade dos infartos de miocárdio provocam morte súbita. Quer dizer, a primeira manifestação, a pessoa não chega às vezes a saber que está a fazer um infarto. Tem uma paragem cardíaca, o cérebro deixa de ser irrigado, deixa de receber oxigênio, a pessoa acaba por perder o conhecimento, a pessoa desmaia, perde o conhecimento, adormece, digamos, e pronto, e se não for ressuscitado, o que é que quer dizer? Morre. E nos bebés? Nos bebés é a mesma coisa. É exatamente a mesma... Nos bebés, muitas vezes é por problemas respiratórios. Digamos, há uma paragem respiratória, às vezes até da posição que estão deitados, por terem doenças respiratórias, que os pais são fumadores, têm os pulmões inflamados, juntos com certas posições na cama, podem levar, digamos, a uma asfixia que provoca a morte súbita. Muito bem, e é sobre tudo isto que fala o seu próximo livro, aliás, que vai ser lançado amanhã, Como Ter um Coração Saudável. É um livro que não é apenas um livro de dietas, porque não é um livro de dietas, é um livro de longevidade, de aumentar, das pessoas viverem mais e melhor, e mais felizes, com mais energia, etc. O que é que se passa? É que nós temos tendência a considerar, e os média, toda a gente, que estamos sempre à espera de uma pílula mágica que se toma e que nos vai proteger de todas as doenças, ou curar as doenças, de uma tecnologia nova, de um milagre da tecnologia que nos cura todas as doenças, quando essa pílula mágica, essas tecnologias não existem. O que existe, de facto, é os conhecimentos científicos mais modernos, que nos ensinam a saber viver, e é sobre isso que esse livro referindo muito a parte da alimentação saudável, como deve ser a atividade física, responde a perguntas como o problema do café, quantos cafés, o que é que o café faz, o chá... Até quantos cafés, doutor, já que falamos disso? Portanto, o café é uma bebida que não é prejudicial à saúde,
exceto, como todas as coisas, se forem em grande excesso, não é? Mas considera-se entre 2 a 4 cafés por dia, não tem qualquer problema. Muito bem. Doutor, tem-se falado cada vez mais sobre ômega 3. Aliás, é quase que um anúncio luminoso em cada prateleira de supermercado. Tudo tem ômega 3 porque supostamente, e de facto faz, ômega 3 que está presente no peixe faz bem à saúde. Mas o ômega 3 está presente no peixe e está presente em batatas fritas, por exemplo, como às vezes se vê? Não, quer dizer, no peixe, em particular no chamado, no peixe azul ou raimoso, aquele que é de salmão, a sardinha é excelente, no atum, na cavala, no arenque, etc. E aliás, os peixes mais pequenos, como por exemplo a sardinha, são até os ideais, porque têm um ácido ômega 3 muitas vezes mais puro do que os outros, porque os outros muitas vezes quando são peixes que se alimentam de outros peixes, acabam por acumular em grande quantidade, às vezes mercúrio e coisas assim do género. Portanto, os peixes mais pequenos são de facto aqueles que melhores em termos de proteger o nosso coração. Eles protegem o coração das arritmias, protegem o coração sobretudo dos eventos, dos chamados eventos, do infarto do miocárdio, da morte súbita. Portanto, há um estudo italiano muito grande, um estudo que envolveu muitos milhares de doentes que tinham sofrido um infarto do miocárdio no passado e que fizeram 1 grama de ômega 3 em suplemento durante 5 anos e verificou-se praticamente uma redução para metade da morte súbita nesses doentes. Portanto, é um resultado espetacular. Mas os ácidos ômega 3 de peixe têm outras vantagens. Tem vantagens, por exemplo, em relação ao sistema nervoso central. Tem vantagens sobre a nossa memória, ajudam a conservar a memória, que é fundamental. Tem uma ação de prevenção da demência, quer dizer, as pessoas que têm tendência para a demência ficam mais protegidas. Ajudam a combater a depressão, por exemplo. Tem uma ação benéfica sobre os nossos olhos, por exemplo, nomeadamente a chamada demersência macular, que é uma causa importante de cegueira. Os ácidos ômega 3, o seu consumo regular previne ou reduz a possibilidade de sofrer dessa doença. Tem uma ação anti-inflamatória, pode ser utilizada em certas vantagens. Tem muitas vantagens, de facto, portanto, é uma gordura, porque ácidos gordos quer dizer gordura, mas são extremamente saudáveis. Portanto, quando nós falamos em gordura, em geral associa-se que a gordura provoca doença, mas temos que distinguir as gorduras. Há gorduras boas e há gorduras más. Os ácidos ômega 3 são uma boa gordura. Muito bem. Aliada a uma boa alimentação está sempre, claro, a prática do exercício físico. Aqui tem um conselho que a partir da manhã está disponível, como ter um coração saudável. Do professor Manuel Oliveira Carrageta. Muito obrigada, professor, por ter vindo ao Portugal no Coração. Obrigado eu. E esperamos contar com os seus conselhos mais vezes. Foi muito útil. Obrigada. Obrigado.